Bom dia pessoal. Como ela disse, meu nome é Fábio Viana, eu trabalho na Hotmart tem um pouco mais de um ano. Eu vou falar um pouquinho para vocês de como foi a jornada de DevOps na Hotmart, com o objetivo de trazer mais agilidade utilizando automatização dentro das nossas entregas. Bom, eu sou líder lá do time de DevOps, eu trabalhei antes da Hotmart como arquiteto de sistema durante 10 anos. Sou daqui de BH mesmo, mineiro e apaixonado pelo maior de Minas, que é o Cruzeiro. Aquela foto ali, essa foto foi lá na Hotmart. A Hotmart tem uma parceria com o Cruzeiro, eles levaram a taça lá do ano passado e eu tive o prazer de tirar a foto lá. Fica aí meu e-mail, meu link do GitHub também, para quem quiser pegar depois. Bom, só falando um pouquinho da Hotmart, até para a gente entender, se situar aqui melhor. A Hotmart é alguém que conhece, tirando a galera aqui da Hotmart? Bom, né, algumas pessoas aí parecem conhecer já, né? Bom, a Hotmart ela é uma plataforma de vendas de produtos digitais, produtos e serviços, que atua aí no mercado, nesse segmento, uma das pioneiras nesse segmento no Brasil e no mundo. Bom, ela é uma startup, que hoje ela já consegue andar por pernas próprias, vamos dizer assim. Ela começou lá em 2010, fundada por dois desenvolvedores, uma dupla sertaneja, João e Matheus. E eles fundaram essa empresa nessa época, e aí eles começaram a ter muita evidência, assim, começou a conquistar muitos produtores. E aí em 2011 a gente participou de um concurso no Buscapé, no qual a gente ganhou um prêmio, e com esse prêmio a gente alavancou o nosso negócio. E aí ele deu um boom de crescimento absurdo. E em 2013, aí que foi assim, a virada épica. A gente teve um investimento grande do ex-CEO da Book.com, e isso fez com que o negócio alavancasse de uma forma astronômica. Então, assim, é uma empresa relativamente bem nova, né? A gente está falando aí de 2010, a gente está em 2018, 8 anos, a empresa saiu do nada com duas pessoas, para ali em 2013 com umas 50 pessoas mais ou menos, né? Quem estava na época deve lembrar. E aí, os números atuais, né? Hoje a gente tem 80 mil produtos cadastrados e ativos que geram vendas o tempo todo mês. Esses produtos, eles são de aproximadamente 1 milhão de usuários atuais, que são produtores, coprodutores e afiliados. E esses produtores e coprodutores e afiliados, eles têm relacionamento de venda com aproximadamente 3 milhões de usuários. Então, hoje o nosso sistema tem uma base de 4 milhões de usuários, considerando essas duas bases, né? A gente já atua com várias moedas de vários países. Também temos suporte de várias línguas, né, de vários idiomas dentro da nossa plataforma, e a gente está aí mais ou menos em 182 países. E o detalhe interessante é que a gente está muito forte no Brasil e em alguns países onde a gente tem escritório, mas esses outros países todos é tudo crescimento orgânico, né? A gente não teve que fazer nenhum trabalho para chegar lá, e a gente está lá nesses 182 países. A gente só não atingiu o resto do mundo porque tem lugar que não tem nem internet, né? Onde tem internet a gente já chegou. Bom, e a tecnologia, né? A nossa tecnologia, quando nasceu lá com o João e Matheus, era o que tinha na época, era o que dava para fazer, e ela era tão antiga quanto essa máquina. Então era uma coisa bem arcaica para a época, né? Mas atendia o negócio e foi o que a gente tinha de melhor na ocasião. E aí, só para vocês terem uma ideia assim, de arquitetura, como é que era basicamente um monolito. A gente tinha um grande banco de dados que tinha tudo nele, tinha um sistema só em Java, um monolito gigante, feito em JCF, com JBoss Sim e Java 1.6. Então, era basicamente isso rodando numa infraestrutura na nuvem que é na Amazon. Então, nosso banco ficava no RDS e o nosso sistema Java rodava numa máquina virtual da Amazon. A gente tinha pouco usuário, então isso não era um problema. Essa infraestrutura e aplicação ela aguentava tranquilo. Só que o que aconteceu lá em 2013, quando deu o boom e aí o crescimento cresceu exponencialmente, a gente começou a ter muito problema com essa solução, com essa arquitetura, com essa infraestrutura que a gente tinha. E aí, o caminho nosso era o quê? Era transformar aquele monolito em vários serviços, em vários microserviços.
Então a gente começou a fazer um trabalho de quebrar aquele monolito todo em várias caixinhas, várias aplicações pequenas que rodavam independente uma das outras. O Silvestre, que é o nosso gerente, ele até apresentou essa jornada de fazer essa transformação do monolito em vários microserviços na palestra do ano passado. E aqui eu vou contar um pouco a nossa jornada para que isso se tornasse algo ágil, né? A gente precisava ter agilidade para fazer todo esse trabalho de forma ágil para a gente conseguir entregar e aí aguentar o que o mercado estava exigindo ali quanto a sistema, quanto a acesso. E aí, como fazer isso tudo de forma ágil, né? O que a gente fez para que isso fosse acelerado, fosse ágil? A gente foi para o mercado estudar e aí a gente chegou nessa fórmula mágica, né? A ordem ali das variáveis, ela não vai alterar o resultado, mas para a palestra alteraria, né? Depois quem tiver percebido aí. Mas enfim, a gente chegou nessas 3 variáveis que a gente precisava resolver para conseguir ser cada vez mais ágil. E aí a primeira variável que a gente começou a tratar é a variável que está relacionada ao pipeline. Como é que a gente fazia antes? Só para vocês terem ideia. A gente trabalhava com Eclipse, era Java, com Eclipse, o código ficava no GitHub, e o desenvolvedor usava esse ambiente. Quando ele precisava subir uma versão nova, o que ele fazia? Ia lá no Eclipse, file export, gerava o EAR, fazia um SSH lá no servidor, copiava o binário lá e aí rodava o comando para startar, stopar e startar lá o servidor de aplicação. Então imagina como é que é isso aí. Pô, pro início é tranquilo, né? Atende, mas quando você começa a ter muito volume, muita necessidade de virada, isso se torna um grande problema. Isso deixa o processo bem ineficiente. Só para vocês terem uma ideia, esse processo todo ele gastava em torno de 1 hora para ser executado. A gente gastava 1 hora para fazer todo esse processo. Estou falando só de botão direito, export, SSH, colocar o binário em cada máquina. A gente tinha aproximadamente 8, 10 máquinas que era mais para replicação. Era a mesma versão em umas 10 máquinas. E aí a gente tinha que fazer esse trabalho todo manual e isso gerava uma ineficiência de 1 hora. Então um dev tinha que parar durante 1 hora para fazer isso com uma série de pontos assim, de falhas, né? Às vezes ele podia rodar um comando errado, podia esquecer uma máquina, de atualizar uma máquina, então a gente sabe o que isso pode causar, né? E aí a gente, só para vocês terem uma ideia, nessa época a gente virava 5 versões por semana em média. Tinha dia que era mais, tinha dia que era menos, mas na média da semana eram umas 5 viradas que a gente fazia. O resultado disso tudo era muita ineficiência, né? A gente tinha uma ineficiência grande, a gente precisava virar mais versão, mas o processo era tão complicado que não estava permitindo mais a gente ser ágil. E aí, qual foi a solução para esse grande problema que a gente tinha? Automatização. Então, o que a gente fez? A gente pegou ali essa primeira parte que é mais ali relacionada ao servidor, né? Eu tenho o binário. Como é que eu pego esse binário e coloco ele lá em cada máquina? Que já que são 10, essa é a parte que doía mais. Então, a gente pegou e trabalhou em cima daquele cara para automatizar. Então, a gente pegou, implementamos um aplicativo em Java, usando as SDKs da Amazon para fazer acesso lá na Amazon. E aí a gente implementou de forma que ele fizesse todo aquele trabalho que era manual de forma automatizada. Aqui é só um exemplo do código. Basicamente, a gente ia lá na Amazon com SDK, recuperava os dados da instância daquela máquina dessa aplicação que a gente estava virando, tirava ela do load balance, que é essa linha desse registro, a gente desregistrava a máquina, fazia o deploy, fazia o health check para ver até a hora que ela respondesse ok, a gente ia para o último passo, que é o registro novamente no load balance. Então a gente fez um aplicativo em Java que fazia esse passo a passo inteiro. Antes, né, tudo manual, agora passou a ter uma automatização para essa parte. E aí beleza, a gente resolveu lá a parte que era mais dolorosa. Mas aqui também era ruim, né? A gente tinha um desperdício aqui na parte de gerar o binário em si. A gente foi então, automatizou isso, esse processo, colocamos o Maven para gerar o artefato EAR e colocamos o Jenkins para fazer a orquestração disso tudo, fazer o pipeline sequencial da geração do binário e da implantação dele lá na nossa infraestrutura. E por fim, a gente colocou ali um cara melhorzinho, né, porque ninguém merece o Eclipse, a gente substituiu ali pelo IntelliJ, brincadeira, hein? Tem galera aí que gosta do Eclipse, né?
Mas a gente usa lá os dois, tá? Então a gente ficou com o pipeline nesse desenho aí inicial. Então, a primeira fase aí é o download do binário, aliás, do código-fonte lá no GitHub. Depois a gente executava o build com Maven, depois surgiu também o Gradle, também a mesma coisa, Eclipse IntelliJ está para Maven, assim como está para Gradle. Então, tem gente que gosta, então a gente suporta os dois lá atualmente. Colocamos o Artifactory para trabalhar com binário Java. Nesse momento também a gente começou a ter muito aplicação front, então a gente também colocou no mesmo pipe, e aí usando o NPM para fazer o armazenamento do artefato. E ali no final entrava a aplicação em Java que pegava o nosso binário e fazia o deploy na máquina e depois o rough check. Então a gente conseguiu colocar esse pipeline aí e trouxe bastante ganho aí de agilidade. Só para vocês terem ideia, quando a gente começou esse trabalho, a gente chegou num ponto de ter 200 aplicações. Quando a empresa começou, era uma. E aquela uma foi sendo quebrada, depois a gente começou a trabalhar com monolito. Quando a gente começou a automatização, a gente já tinha aí algo em torno de 200 aplicações. Então, é um volume muito significativo se a gente tiver que fazer isso tudo manualmente. Para cada aplicação, a gente tem pelo menos 2 réplicas. Então, aquele processo de deploy ele acaba levando aquele binário para pelo menos 2 máquinas por redundância. Se uma máquina cair, a outra responde, a gente não tem disponibilidade. E aí a gente tem em torno de 2 a 6. Quando a gente tem eventos que precisa fazer um lançamento, precisa ter uma infra maior, né, escalar essa infra, a gente chega a ter 10, 12, até 20 réplicas de cada aplicação. E esse processo ele estava durando aproximadamente 10 minutos. Então o que a gente fazia em 1 hora, a gente ganhou aí uma eficiência gigante, passou a ser 10 minutos, mas 10 minutos que a máquina fazia e não uma pessoa. A pessoa só clicava lá no play e ia embora, fazer o que ela queria lá, outra coisa e tal. O pipeline seguia, gastava 10 minutos. Então aquele tempo de 1 hora, a gente economizou ele de 100%. E aí isso gerou uma economia final aí de 25 horas de um dev por mês. Então é um número bastante expressivo para uma empresa que precisa ser ágil nas suas entregas, que é o caso da Hotmart. Não da Hotmart, mas do negócio. Né? O negócio exige essa agilidade nossa. Então a gente precisava atacar isso aqui, que é onde a gente tinha muita ineficiência. Bom, então a nossa primeira variável, pipeline, a gente resolveu. Automatizamos e aí ganhamos essa eficiência toda. Tivemos toda essa eficiência aí de 24 horas. A nossa segunda variável, ela é uma variável que está relacionada ao nosso pipeline. Aliás, ao nosso provisionamento, desculpa. Para quem ainda não conhece esse tema, a gente, como eu disse antes, a gente tem pelo menos 2 a 6 e quando tem lançamento a gente pode ter até 20 máquinas para cada aplicação. Como é que a gente provisiona essas máquinas? Como é que eu crio essa máquina? Como é que era antes? A gente fazia tudo manualmente. Entrava lá no console da Amazon, que é a cloud que a gente usa, e criava cada VM, cada máquina virtual manualmente. Para cada máquina que a gente criava, não era tipo assim, eu criei uma máquina Linux, eu não posso pegar ela e já sair usando. Eu tenho que fazer um setup, fazer várias configurações nela. Então, tinha mais uma etapa que era a configuração, também toda manual. A gente fazia um SSH lá e configurava tudo o que precisava para aquela aplicação rodar naquela máquina. A gente tinha a configuração também de load balance toda manual, então a gente criava um load balance, configurava ele, colocava certificado, porta HTTP, HTTPS, então isso tudo também era bem manual e bem moroso. O registro também do domínio era também manual, a gente ia lá no serviço chamado Route 53 da Amazon, criava isso manualmente, apontava para o load balance, também tudo manual. Só para vocês terem ideia, todos esses passos a gente gastava aí em torno de 30 minutos para fazer para cada máquina. Então, imagina, a gente tem lá 2 máquinas, eu preciso escalar para 6. Então, eu tinha que fazer 30 minutos para cada máquina. Então, é uma ineficiência muito grande quando a gente precisa escalar, dado o volume que a gente tem. E só para vocês terem uma ideia, a gente chega, em média, por mês, a gente tem em torno de 120 novas máquinas. Não necessariamente novas aplicações. Então, a gente tem um lançamento, precisa pôr mais máquina. Então, a gente vai lá, põe mais máquina. Depois que termina, a gente reduz. Então, em média, a gente escalava 120 máquinas aí ao longo do mês. A gente escala até hoje, né? Mais ou menos esse volume.
Então imagina esse volume todo para essa quantidade de máquina, esse tempo que eu gastava para essa quantidade. É uma coisa muito relevante que a gente precisava melhorar também. E aí, como a gente faz isso, aliás, e quando precisava escalar, nesse exemplo que eu dei, né? A gente tem duas máquinas, precisa pôr 10, 6, 20. Como é que eu faço isso quando eu vou ter um lançamento de forma ágil? Pô, a gente não tinha essa agilidade, era bem moroso, demorava bastante tempo. E aí era tenso, a galera chorava quando precisava fazer. Só para vocês terem uma ideia, antes de entrar aqui em como a gente resolveu, a gente lançou ano passado com o Whindersson Nunes, que é é o maior YouTube do Brasil, se não me engano, é o segundo maior. Eles ficam disputando os dois primeiros. E quando ele lançou na nossa plataforma, a gente subiu mais ou menos umas 100 máquinas a mais. Além dessas 120 que normalmente a gente coloca mais durante o mês, a gente fez só para o lançamento, colocou mais 100 máquinas para poder atender ao lançamento do Whindersson Nunes, que a gente ficou com medo de chegar um avalanche de chamados, de requisição, e a gente fez essa escala toda. Então imagina fazer isso aí, como é que foi doloroso. Naquela época não tinha ainda todo o processo que a gente fez, então a gente ficava assim, bem estressado, bem triste na hora que tinha que fazer isso manualmente. E aí como a gente fez para agilizar esse processo de provisionamento de infraestrutura? A gente foi estudar o que o mercado estava fazendo. A gente sentou, pegou livro, fizemos alguns benchmarks, fomos em algumas empresas, e aí a gente viu que tinha um caminho muito claro. A gente precisava mudar a nossa forma de trabalhar com máquina usando container. Então o ambiente tinha que ser containerizado. E a gente precisava provisionar os recursos de nuvem, de infraestrutura, codificando. Então, em vez de eu ficar lá no painel mandando criar, mesmo eu tendo um ambiente containerizado, eu não posso ficar criando máquina individualmente, uma a uma na mão, via painel. Eu preciso automatizar isso também de alguma forma. Então, a gente viu que o caminho era essas duas coisas. Era trabalhar com container, trabalhar com provisionamento codificado, que a sigla ali é o Infra as Code, né? Então, a gente entendemos que era esse o caminho e fomos estudar. E aí a gente chegou no contexto ali do Docker, no ambiente containerizado, a gente chegou numa conclusão de que a gente precisava não simplesmente usar o Docker, né, que a saída é o Docker, porque o Docker em si, se a gente tiver que rodar ele, não faz muito sentido eu criar um Docker e subir uma máquina normal e dar um Docker Run lá, por exemplo, rodar uma imagem Docker ali. Eu preciso ter uma ferramenta que vai orquestrar aquilo, que vai gerenciar esse Docker para que ele, se cair, ele suba uma nova versão e assim por diante. Então a gente precisava de um ambiente clusterizado, um ambiente que tivesse um orquestrador. O que esse orquestrador faz? Só para vocês entenderem melhor. Ele cria um cluster, um pool de máquinas. Toda ferramenta de orquestrador de Docker faz isso. Seja Kubernetes, seja SES, seja o que for. Rancher, que é uma outra também. Todas elas trabalham com um pool de máquinas, com um controlador, e aí você manda para o controlador assim, eu quero que você rode o Docker da minha aplicação, X réplicas dela. Aí aquele controlador, ele sai gerando essa imagem Docker, rodando ela em todas as máquinas do pool, até ele lançar todas as réplicas que você quer. Então, se você tem um pool com 10 máquinas, você quer rodar duas réplicas, vai pegar duas máquinas dessas 10 e rodar uma réplica de cada desse Docker para você em cada máquina. Então, o orquestrador faz esse trabalho quando se trata aí de Docker. E aí, quando um container cai, ele tem todo um tratamento já embutido para fazer a reciclagem dele. Então, um container ficou unhealthy e caiu, automaticamente o orquestrador lança uma nova versão, uma nova instância daquele container, e a sua aplicação tem uma disponibilidade muito mais alta do que antes, né? Antes, quando era EC2 normal, às vezes a máquina caía, a gente demorava a ter uma reação para ver que caiu, ir lá e resolver. Então, com esse ambiente com Docker, usando um orquestrador, isso não é problema mais. O próprio orquestrador ele vai substituir aquela versão quando ela cair. E virada de versão é uma maravilha, né? A gente, se precisar virar uma versão, seja uma versão nova, ou seja um rollback, né, desfazer uma versão que está lá, também é um processo muito tranquilo quando a gente usa essas ferramentas de orquestração. Ela substitui o container atual só quando o container novo está healthy. Então, o que isso significa? Eu tenho uma versão lá, por exemplo, tem duas réplicas de uma versão 1 rodando. Quando eu mando lá atualizar para a versão 2, o orquestrador vai colocar uma terceira versão. Ele põe mais uma
um terceiro container. Quando esse container com a imagem nova está ok, ele tira uma das duas anteriores. Ele substitui, aí você fica com duas, uma velha e uma nova, e aí ele lança mais uma nova até ela ficar healthy e tira a última antiga. Então esse processo, esse rollout, ele é muito eficiente. E a gente ganha muita eficiência, ele traz uma série de benefícios, a gente consegue fazer uma virada sem ter nenhum downtime. Hoje a nossa realidade é essa. Qualquer aplicação lá que está rodando nessa estrutura, nessa stack, a gente consegue virar sem ter nenhum downtime, a não ser que dê um problema de banco, coisa assim. Mas virada de versão não tem downtime, porque a nova versão só entra quando ela está healthy. E aí a gente também resolveu uma série de outros problemas com isso, né? A gente decidiu usar o SES, que é uma ferramenta equivalente ao Kubernetes. A gente avaliou o Kubernetes na época também, mas a gente optou pelo SES porque ele era um serviço gerenciado da Amazon e ele tem um menor custo também. Então, uma startup, ela tem que sempre estar também antenada a custo, né? Então, a gente não pode ter uma sangria desatada de custo sem controle. Então, todo esse trabalho foi feito para otimizar custo e também agilizar nossas entregas. Então, a gente optou pelo SES por essa razão. Mas é muito equivalente, os dois trabalham exatamente da mesma forma. O Kubernetes ele vai ter algumas features a mais, mas o funcionamento básico é equivalente. E aí, para a parte de provisionamento, o que a gente fez? A gente começou a estudar o que tinha de mercado e chegamos em algumas conclusões, né? Primeira coisa, assim, só para vocês terem uma ideia, né? Isso aqui é só um diagrama básico que ilustra o que a gente tem de recurso de infraestrutura. Então, a minha aplicação, que roda dentro de uma máquina, no fundo é um container dentro dessa arquitetura de Docker, né? De ECS. Então, no fundo, eu tenho uma task que é de um serviço que roda no EC2. E aí, para que isso funcione, eu tenho que ter uma infraestrutura de rede, que a gente chama de uma VPC, uma Virtual Private Cloud, com subnets, route tables, internet gate, NAT gate. A gente tem que ter uma configuração de DNS, que é o Route 53, é um serviço que a gente faz a configuração. O load balancing, o security group são os firewalls, os listening que essa aplicação vai responder e a configuração em si da aplicação. Então, assim, são muitos recursos que eu tenho que fazer. Se eu quiser rodar um serviço em ECS, eu tenho que configurar tudo isso aqui antes. E para cada novo serviço, eu tenho que configurar toda essa partinha azul, essas caixinhas em azul, que é o listener, que é o target group, o CES, o SR, que é o repositório que o Docker fica, a task definition, que é onde está o meu container em si, a configuração do meu container. Então, são muitas etapas, são muitos recursos que a gente tem que ficar criando e gerenciando para rodar um ambiente desse. E aí isso, mesmo a gente usando infra as a code, é complicado de se manter tudo isso. E aí a gente foi ver o que tinha no mercado que fazia isso de forma automatizada, porque da forma que a gente estava fazendo, tudo manualmente era muito ineficiente. A gente entendeu então que o caminho era o infra as a code, que se trata do quê? De você codificar um script, um arquivo de configuração, que vai ter descrito todos os recursos que você quer criar na infra que você vai trabalhar, na sua cloud. Existem várias ferramentas dessa no mercado. CloudFormation, que é da própria Amazon, ele faz tudo isso. Tem Cloud Foundry, tem Ansible, tem Terraform. Depois eu vou falar o porquê, mas a gente optou pelo Terraform. E aí todas elas, o que elas fazem? Elas vão possibilitar a gente criar qualquer recurso de nuvem. Seja uma VPC, seja um subnet, até banco ela cria, máquina virtual, enfim. Essas ferramentas todas elas possibilitam a gente fazer isso de forma automatizada. E aí a gente optou pelo Terraform porque ele é uma ferramenta muito simples de usar, ela é bem tranquila, a gente consegue entender bem claramente o que ela faz. Quem já trabalhou aqui com alguma ferramenta dessas, principalmente talvez o CloudFormation, é muito complicado de entender o que ele faz. E o Terraform não, ele é bem simples, ele vai direto ao ponto. Ele coloca o nome do recurso, os atributos e boa. Então eu vou até mostrar um exemplo para vocês entenderem. E outro ponto também é que ele é multi-cloud. A gente hoje trabalha com Amazon, mas a gente já tem algumas iniciativas de estudo em outras clouds, até para redundância, se tiver algum desastre numa cloud a gente conseguir ir para outra. Então a gente precisa de algo que a gente consiga mudar de forma fácil. E aí o Terraform ele tem umas abstrações que ajudam nessa parte do multi-cloud também.
Como é que ele funciona? O Terraform em si, que é o que a gente optou. A gente configura um arquivo de script, colocando, explicitando nele qual recurso que eu quero criar. E no mesmo script eu posso ter vários recursos. Depois que a gente manda aplicar, o que ele faz? Ele vai lá na nuvem, conecta nela e sai criando esses recursos. E aí ele cria um arquivo que ele chama de arquivo de estado. Esse arquivo de estado ele armazena em algum lugar, pode ser no Git, pode ser local, ali onde está o seu stack, pode ser no S3. Esse arquivo ele vai ter os identificadores de todos os recursos que ele criou na Amazon e amarrando esses identificadores aos recursos que estão no seu script. Então, se você alterar qualquer recurso, vamos supor, você já aplicou e você precisa fazer uma alteração. Vamos supor, eu criei uma máquina, quero mudar o tipo dela. Em vez de criar um novo script, você pode só alterar aquele atributo, mandar aplicar, que ele vai pegar o estado, vai ver o que tem de diferente e vai aplicar só a diferença. Então, essa é uma coisa também que tem no Terraform, que é muito importante, que a gente precisava. E aí ele permite também a criação de módulos, né? Não simplesmente você criar um script gigante lá com vários recursos, você pode criar um módulo que abstrai ali uma série de recursos para você não ficar repetindo aquilo muito, e acabar cometendo ali algum erro. Então você pode criar módulos para montar uma VPC completa, para montar um cluster CSS completo, e enfim, etc. Aqui é um exemplo de como que ele funciona. É um script bem simples, que eu coloco lá uns blocos. Aqui tem 3 blocos, que está criando, no fundo, 3 máquinas virtuais lá na Amazon. Cada bloco desse é equivalente a um JSON, né? Assim, muito semelhante. Você diz lá que é um recurso, qual que é o recurso que é, no caso aqui é um recurso de instância EC2, e ali depois você define qual que é o nome desse recurso. E aí dentro desse bloco, dentro do bloco do recurso, você coloca os atributos, seta os atributos que esse recurso vai ter. Então você fala qual que é o AMI, qual que é o tipo da instância, se é um T2X large, T2 large, T2 medium, que é o tipo da máquina, qual que é a VPC que vai rodar, enfim. Feito esse script, mandou aplicar, ele vai conectar lá e vai aplicar toda essa criação automatizada. Qualquer atributo que eu mudar aqui e mandar aplicar, ele só vai aplicar a alteração. Então o Terraform, ele trabalha dessa forma. Aqui só lembrando, né, muitos recursos para criar. Mesmo a gente usando um script desse, do Terraform, eu teria que ter um recurso desse, uma caixinha, um blocozinho de recurso, para cada caixinha dessa. Aqui eu estou falando de mais ou menos 70% de recursos que são necessários para executar uma infraestrutura básica de SES. Então, se eu colocasse os outros 30%, não ia caber, né? Então, eu dei uma simplificada até para ficar melhor o entendimento. Mas imagina, eu estou falando aqui de, sei lá, umas 20, 30 caixinhas, cada uma dessas é um recurso que eu teria que criar. Então, se a gente for fazer isso para cada aplicação, o meu script fica gigante, né? E é o que estava acontecendo. A gente estava criando um script de criação dessa stack toda, ele estava ficando com umas 700 linhas. E aí, quando eu precisava criar uma nova aplicação com aquela stack, eu replicava 700 linhas, saía alterando, coisa ficava errada, ele sobrepunha da outra aplicação, era um parto. E aí a gente viu que tinha uma cerejinha do bolo. Qual que é essa cereja do bolo? É um módulo que eu já citei antes. A gente criou um módulo do Terraform, que é esse módulo aqui, que o que ele faz? Ele abstrai todos aqueles recursos em um bloco simples desse. Então eu crio um bloco chamado módulo, eu informo para esse módulo qual que é onde está os scripts desse módulo, que é um repositório, pode ser uma pasta local, enfim. E aí nesse repositório eu tenho os scripts semelhantes a esse que eu exemplifiquei aqui, dos recursos que criam a máquina, por exemplo. Que vai ter os bloquinhos dessa infra inteira. Então, isso simplifica muito o trabalho. Na hora que eu vou criar um stack de uma aplicação, basta eu colocar um bloco como esse do módulo, alterar ali as variáveis, o nome do serviço, qual que é o task definition, quantidade de réplicas, portas, memória, CPU, seta esses atributos por aplicação. Quando eu vou colocar isso na outra aplicação, eu só ajusto isso aqui e mando aplicar. Mandei aplicar, ele vai criar todo esse stack para mim de uma forma bem rápida, bem padronizada e bem otimizada, né? Olha só, com, sei lá, 10 linhas eu consegui resolver o problema. Eu saí de 700 linhas para pouco mais de 10. Então, a grande sacada, né, o grande lance de usar o Terraform é criando módulos. Se a gente ficar usando o Terraform do jeito normal,
aí dá muito mais trabalho, é claro, assim, melhor do que criar na mão, mas também dá muito trabalho de usar. E para ser ágil, a gente precisa chegar num negócio desse, né? De usar algo que abstraia, que cria para a gente de uma forma padronizada e mais limpa possível. E aí, o Terraform é usando modo. Então, o nosso pipeline lá, que antes era um pipeline simples, automatizado, a gente substituiu ali umas figuras, a gente colocou o Docker com SR para fazer o registro da imagem, lá na nossa fase de artifacto, de salvar o binário, de armazenar o binário nos repositórios, né, nos heads, e substituímos a fase de deploy pelo Terraform. Então, em vez de usar aquela aplicação Java que fazia aquela conexão, jogava EAR lá e tal, a gente pôs o Terraform que ele também faz isso. Ele provisiona e, ao mesmo tempo, já implanta a minha aplicação. Então, o Terraform conseguiu resolver toda aquela parte ali. A gente teve, no final, um pipeline que gerava o meu binário completo e também fazia provisionamento e implantação da minha infraestrutura. E aí, o que a gente conseguiu? Um ganho extra, né? Além da agilidade, a gente conseguiu reduzir 20% do custo de infraestrutura. Isso é um número muito expressivo. Hoje a gente é um dos maiores clientes da Amazon em Minas, no Brasil. E esse montante é um valor muito expressivo de custo, de redução que a gente teve. Por que a gente conseguiu essa redução? A gente antes criava uma máquina, por exemplo, ela criava uma T2 Medium, e ela geralmente ficava com recurso sobrando. Geralmente ficava lá, uma máquina tem 4 GB de RAM, a aplicação usava 2, 3, quando tinha um pico batia em 4. Mas em média ficava com 1 GB sobrando toda a máquina, 1, 2 GB sobrando. Quando a gente montou um ambiente clusterizado, eu não tenho uma máquina por aplicação mais, eu tenho uma máquina, enquanto ela tem recurso, o container vai rodar ali dentro, até ela não tem mais capacidade. E aí a gente conseguiu otimizar, em vez de eu ter lá um parque de 300 máquinas, hoje a gente trabalha com 200, fazendo uma entrega, entregando mais do que a gente entregava antes. Quando eu entrei na Hotmart, eram 300 máquinas virtuais em média por mês, que ficava rodando, sempre, o tempo todo. Hoje a gente tem 190, de vez em quando bate 100, 200, mas só para vocês terem uma ideia de como a gente conseguiu reduzir bastante aí, de forma bem significativa também. A gente também ganhou na questão de escala e de rollback, né? Eu tenho lá uma versão que está rodando, eu sei que vou ter um lançamento, sei lá, amanhã. Eu preciso escalar essa infra de alguma forma porque o lançamento é de um cara que tem muito seguidor. O que a gente faz? Vai lá na configuração no script, eu tenho lá configurar 2 repos, eu altero para, sei lá, 10, mando aplicar, pronto, está tudo feito. Então a gente consegue ter uma eficiência nisso também, né? Em vez de ficar criando novos pipes, criando novas infras, eu altero o script, mando aplicar, vida que segue. Então, a gente também teve essa eficiência aí na hora de escalar e de fazer rollback. Se precisasse virar uma versão anterior, também é de forma bem simples. Esse processo do pipeline, lembra que era 10 minutos, né? Com o provisionamento, ele passou para 12. Então, eu fazia isso em 30 minutos para cada máquina. Agora eu faço em 2 para qualquer quantidade de máquina. Então, também é um outro número bem significativo. A gente conseguiu aí uma eficiência de 60 horas por mês de um dev. Então, o dev que gastava 60 horas provisionando aquelas 120 máquinas, a gente esgotou, a gente zerou esse tempo. Então, ele não gasta mais esse tempo fazendo isso, porque o pipeline já está com essa automatização nesse nível. E aí, a nossa segunda variável a gente resolveu definitivamente. Deixa eu ver meu tempo aqui, beleza. A última variável da nossa equação, da nossa fórmula mágica, ela é o seguinte, né? A gente tinha resolvido a nosso pipeline, nosso provisionamento, a gente tinha conseguido ter uma otimização, uma agilidade monstra dentro desses 2 pontos. E aí a gente estava muito à frente de um outro item muito importante que a gente não tinha conseguido priorizar ainda, que é o QA, nosso processo de QA. A gente, só para vocês terem uma ideia, a gente fazia todo o teste manual. Tinha assim, sei lá, se a gente for pegar, somar de todas as 200 aplicações, não devia ter nem 10 testes automatizados. A gente fazia todo o teste manual, todo o processo era manual. Mesmo eu tendo toda a eficiência lá de implantação, de deploy, de infraestrutura, eu tinha que fazer o teste manual todo em stage antes para liberar depois para produção. Então era muito ineficiente. A gente gastava, em média, 2 horas para fazer todo o teste.
E só cenários básicos também, né? Só fazia o cenário feliz. O cenário infeliz, pô, se fosse fazer era dias. Então a gente só fazia assim, o caminho crítico. Ó, fez aquilo ali, passou, vira versão. Qual que é o resultado disso? Versão errada, frequente, né? Frequentemente a gente virava a versão com algum problema e tinha que fazer o rollback dela. O ambiente também era concorrente, então a gente tinha, por questões de custo também, para não ter um custo elevado, a gente tinha uma infraestrutura de staging que era compartilhada entre os devs para fazer teste, para fazer desenvolvimento. E aí isso gerava muito problema na hora de testar, né? Eu estou testando, de repente um dev subiu um negócio lá, quebrou meu teste. Aí eu tinha que ir lá no dev, dev, volta aí a versão que eu estou testando, porque eu preciso virar uma versão agora em produção, pode um bug e tal. Aí o cara tinha que fazer o rollback lá de tudo. Então, assim, pega 2 horas quando não tinha problema nenhum, né? Quando tinha problema, levava bem mais do que isso aí. E a avaliação do código também, né? O code review era todo manual. A gente tem a prática de fazer o code review lá. Então, os times, as pessoas fazem code review cruzado, mas mesmo assim era tudo manual e aí isso também gera muita ineficiência no processo de qualidade. E aí a gente adicionou mais algumas etapas lá no nosso pipeline. Colocamos um novo step aí de teste, começamos a implementar uma série de testes para testes unitários em Java e unitários também no front com Mocha. E começamos a implementar uma série de testes de componentes usando o Cucumber. E aí a gente conseguiu ali trazer bastante ganho, depois eu vou mostrar alguns números. A gente colocou depois uma fase de avaliação do código estático usando o Sonar e o JS Lint. Então, em vez de ficar gastando muito tempo lá manualmente, a gente faz esse code review ainda, mas ele já é mais direcionado e a parte que o Sonar pega, a gente deixa delegado para ele, o Sonar. E no final a gente colocou testes de integração e end-to-end, usando o Cucumber também para descrever o cenário. E provisionamos essa infraestrutura do teste usando o próprio Docker com o Docker Compose. Então, em vez de eu implantar o artefato no ambiente, testar ele no ambiente, que é um ambiente concorrido, eu subo esse ambiente todo local ali no servidor do Jenkins, que a gente usa o Jenkins 2. E aí ele roda isso tudo com Docker. Rodei ele tudo com Docker, deu sucesso, mato ali as instâncias do Docker e dou OK lá no meu build. Então, em vez de implantar tudo, testar no ambiente real, a gente provisionou usando o Docker também. Então, o Docker resolveu esse outro ponto, né? Não só a minha infraestrutura, o meu ambiente, que era todo configurado manualmente, eu consegui fazer o uso do Docker para o meu ambiente, mas também na hora de fazer o teste, que no final era o mesmo binário, né? Eu precisava testar a mesma coisa, que ia para a produção. Então, eu pego a mesma imagem Docker que eu gerei no meu pipeline, rodo no Docker Compose e testo ele num ambiente mais limitado, né? Menor ali. E usamos também o Selenium para fazer as validações de front, né? De teste de front-end, que bate teste integrado, né? Então, fizemos o Selenium, bate no front, que bate nas APIs, faz o teste todo completo. E aí aqui alguns números, só para vocês terem uma ideia. A gente conseguiu aí nesse trabalho gerar aí mais ou menos uns 500 testes. Aí está diversificado, tem teste unitário, teste de componente, teste de integração, end-to-end. A gente hoje tem mais ou menos 500 cenários já implementados. E o que isso trouxe para a gente de resultado, né? A gente conseguiu aí elevar muito a nossa confiança, né? A gente tinha muita insegurança na hora de jogar a versão. Os meninos estão aí, ó, que veio de lá, que trabalham muito nessa parte crítica, os caras sofriam na hora de virar a versão lá. Ficava tudo com medinho, pô, não sei se eu testei direito e tal. Aí o que a gente tinha? Era essa desconfiança o tempo todo, pô, será que vai subir certo e tal? Depois que a gente implantou esse processo todo, a gente consegue virar, de várias aplicações, a gente consegue virar assim com muita tranquilidade. Qualquer versão que a gente vira, a gente tem segurança de que ela vai virar sem problema. E isso também aumentou a nossa eficiência, né? A gente, no final, olha só, a gente, no ponto anterior, a gente tinha um pipeline de 12 minutos. Com o teste todo automatizado, a gente está conseguindo hoje 20 minutos de teste. Também é um número muito expressivo, né? Fazer todo o pipeline, implantação, provisionamento e teste em 20 minutos. É um número bem significativo, né, do que a gente fazia antes. A gente conseguiu aí uma eficiência de 45 horas de um dev. Isso aqui ó, é o tempo que a gastava para levar, para testar, quando era o caminho feliz,
sem nenhum impacto externo. A gente gastava 45 horas mês, que é um tempo que a gente conseguiu zerar também com esse trabalho. Então, a nossa terceira variável é a qualidade. A gente precisa automatizar a qualidade também. E aí o que aconteceu? Surgiu uma quarta variável, né? Quando eu submeti o tema, a gente estava trabalhando em cima desses 3 pontos, que é o pipeline, provisionamento e qualidade. E aí, de repente, apareceu um quarto ponto, o tema já tinha sido submetido, mas não custa nada trazer para vocês entenderem, para vocês verem o que aconteceu, né? E essa variável C é o código, né? Como é que a gente fazia o nosso código? Aí que eu estou falando muito de projeto novo e os nossos legados. Como é que a gente fazia para que eles entrassem nessa infra toda nova, nessa estrutura, nessa stack toda nova? A gente, só para vocês terem uma ideia, a gente estava gastando em torno de 6 horas para fazer cada setup de aplicação novo. Então eu vou fazer uma aplicação nova, né? O gerente chegou, vamos criar uma API nova aí, assim assado. Então o dev sentava e começava a fazer o V0 do projeto. Mesmo copiando e colando, ele tinha que ajustar um monte de coisa, tinha que mandar aplicar no ambiente, testar e tal. E esse tempo era de 6 horas. A gente estava levando em média. A gente gera mais ou menos 4 aplicações por mês. Também é um número muito significante, né? Quando eu fiz a apresentação foi na outra semana. Provavelmente eu coloquei 200, mas deve ser 204 já. Então, assim, a gente cria a aplicação o tempo todo lá. A gente cria a aplicação, deleta a aplicação. É assim, o dinamismo é muito grande lá e a gente tem que estar pronto para isso. Então, isso é uma realidade. A gente gera 4 aplicações por mês, a gente precisava reduzir esse tempo de 6 horas. Então, só para vocês terem uma ideia, isso, só números frios, dá um gasto aí, um esforço de 24 horas por mês, só para a gente criar a aplicação V0, para depois começar de fato a desenvolver ela. E aí, quando eu falo de legado, aí é pior ainda, né? Legado, olha só, a gente estava gastando 2 dias para migrar cada um. Mesmo com o módulo que a gente criou, estava muito moroso, porque a gente tinha que copiar de um lugar, colar, configurar, aplicar, e aí a aplicação dava problema, o cara tinha copiado errado, não mudou a configuração. Então a gente levava aí, para deixar estável e rodando no ambiente com a infraestrutura nova, gastava 2 dias, em média. Considerando que a gente tem aí os 200 legados, isso dá, se um deve pegar as 200 para migrar, ele ia gastar 400 dias, então é mais de um ano, né? Um tempo absurdo, assim. E aí o que a gente fez? Criamos um scaffold de geração de código. A gente usou o Yeoman, que é uma ferramenta muito poderosa para fazer scaffold. E aí, como é que ela funciona? Você chama o comandinho dela, por exemplo, io.hotmart. Aí ele vai mostrar para a gente um prompt com várias perguntas. Aí você vai respondendo ali, por exemplo, qual que é o nome do seu projeto? Qual que é o load balance, né, que é esse atributo ALB type? Qual que é o load balance que você vai rodar? A gente tem APIs que rodam em load balance público e tem outros que são privadas. Então, ele te pergunta qual que você quer, é um checkbox, te pergunta ali qual que é a VPC que vai rodar, qual que é a versão do Java, enfim. Faz uma série de perguntas, você responde, dá ok, e no final o que ele faz? Ele gera vários arquivos para mim. Basicamente, um VSEG de Spring Boot, que é a arquitetura que a gente usa lá, ele gera para mim o Dockerfile completo, todo pronto para rodar na minha infraestrutura. Ele gera também o Jenksfile com esse pipeline completo que eu mostrei, com todas aquelas etapas de teste, build, de provisionamento, enfim. E cria os scripts do Terraform, todos configurados com modo, tudo certinho. Então, o cara mandou rodar o gerador, implantou no ambiente, mandou rodar o pipeline, a aplicação já está rodando, mesmo sem nada. Ele vai ter só uma página Hello World lá. Então, mas ele sobe toda a infraestrutura completa para dar a aplicação seguindo toda essa stack que eu mostrei anteriormente. Pô, isso aqui resolveu a parte do projeto novo, né, aquelas 6 horas. E o legado? O legado a gente fez também um gerador, um scaffold, que é direcionado. Então, eu tenho um legado que eu não vou mexer no código, mas eu preciso mudar a infraestrutura dele, o pipeline dele. Aí a gente tem lá um subgerador, que a gente chama o comando Hotmart 2.terraform. Ele vai abrir um prompt mais compacto, direcionado para a parte de infraestrutura e pipeline. Aí a gente configura coisas parecidas, por exemplo, qual que é o nome da aplicação, qual que é o load balance que vai rodar, qual que é a VPC, qual que é a imagem base, que aí como é um legado, a gente tem várias aplicações legadas que são Woodfly, que é o JBoss lá, que depois virou Woodfly.
E aí ele te pergunta isso porque ele vai preparar aquela aplicação para rodar naquele tipo de legado. A sua infraestrutura ali, ela tem que ser direcionada ao tipo de legado que você está rodando. Então isso a gente pôs no gerador. E aí no final o gerador vai gerar tudo da forma correta para aquela infraestrutura que aquela aplicação roda, para aquele legado. Então isso automatizou e gerou muita eficiência. Só para vocês terem uma ideia de resultado, a gente saiu lá das 6 horas para uma aplicação nova para 10 minutos. 10 minutos sim, né? Tipo, aquele gerador ali é nem 1 minuto para rodar, mas 10 minutos para o cara rodar, comitar, ir lá no Jenkins, configurar o pipeline. Dá menos que isso, mas eu deixei 10 para arredondar o número, para a conta ficar fechada, senão ia ficar quebrado. E aí, considerando que são 4 aplicações, a gente teve aí um ganho de 21 horas. Então a gente gasta aí, o que gastava 24 horas, a gente está gastando aí 3 horas para fazer. Então, uma redução de 21 horas. O legado a gente passou de 2 dias para 6 horas. Porque o legado é um pouquinho mais complicado. Além de gerar, além dele, ele vai gerar ali tudo da forma que tem que ser, mas eu tenho que mandar rodar, testar. Então o legado ele demora um pouquinho mais, mas mesmo assim o ganho é significativo, né? Isso representa aí uma redução de 400 dias para 150 dias se for uma pessoa atuando nisso. Então isso fez com que a gente conseguisse migrar quase todos os legados em um período muito curto. A gente já migrou mais ou menos 75% da nossa infraestrutura toda para essa estrutura nova, usando o Docker, CS, o pipeline automatizado, enfim. Então a nossa última variável é o código, e ele precisa ser automatizado também para a gente conseguir ser ágil. E aqui o resultado final, só um consolidado para vocês ver o quanto isso é importante, né? Então a gente automatizou o nosso pipeline, ganhamos aí 25 horas. Nosso provisionamento, ganhamos 60 horas. Processo de qualidade, 45 horas. Fora os outros imensos ganhos que a gente teve, de mais segurança para virar versão, enfim. O nosso código a gente conseguiu ganhar 21 horas de um dev por mês. Fora o tempo de migração que caiu para 150 dias. O que aconteceu no final? A gente mostrou para o nosso CTO, para a nossa gerência, que a gente, com todo esse trabalho, a gente podia contratar mais uma pessoa, porque a gente já tinha horas sobrando do time. E aí foi isso que aconteceu. A gente conseguiu ampliar o time de DevOps, trazendo mais uma pessoa. No final, a gente trouxe duas pessoas, tem uma que está até ali, que chegou por último, que é justamente o investimento. Pô, a gente já viu que isso tudo traz resultado. Então, vamos trazer mais um cara que a gente já consegue, que a gente já mostrou que todo o processo de automatização ele já conseguiu esse ganho de tempo. Vamos trazer mais um cara e vamos investir em mais um. Então, foi o que a gente fez. Investimos em mais uma pessoa porque a gente tem uma série de outras coisas que dá para atacar. E aí, assim, são números bem expressivos, se a gente fala de agilidade, no final a gente tem que reduzir tempo. E foi o que a gente conseguiu fazer, automatizando esses 4 pontos aí do nosso processo. Esse aí é o nosso time aí, ó.